Eu escuto muito que o jantar é a refeição mais difícil de se manter equilibrado e saudável. Então hoje eu vim trazer algumas dicas práticas para solucionar esse problema de vocês. Oi pessoal, eu sou a Bruna Garcia, sou nutricionista da Leve e hoje vim trazer algumas dicas práticas e rápidas de como montar um jantar saudável e equilibrado na correria do seu dia a dia. Eu entendo que chegar do trabalho, de um dia que provavelmente foi muito estressante, cansado, e ainda ter que pensar no que comer, às vezes é pedir demais. Mas tudo isso se soluciona à base de um planejamento. Quando a gente se planeja e tem refeições muitas vezes congeladas, ou então travessas de comida que ficam normalmente uns 3 dias na geladeira, já de fácil acesso, a gente começa a minimizar essas exceções que são vistas nesse horário da noite. Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes e quando a gente se planeja, a gente minimiza a chance da gente se auto-sabotar. Então eu vim trazer aqui algumas dicas práticas de como eu trabalho com meus pacientes e dou essas dicas para vocês montarem realmente um jantar que seja equilibrado nutricionalmente falando, prático e também gostoso. A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é a cor. O jantar de vocês tem que ser colorido, porque quando a gente pensa numa variedade de cores, a gente está conseguindo agregar tanto fibras quanto vitaminas, minerais e antioxidantes para a sua refeição. Então, quanto mais você conseguir variar as cores de um prato à noite, melhor opção. Muitas pessoas pensam na salada crua, eu prefiro os vegetais cozidos pela digestibilidade que eles têm. E à noite não é um horário que a gente está muito propício a fazer uma digestão muito intensa. Então eu prefiro sempre colocar vegetais cozidos em vez das saladas cruas. Mas isso muitas vezes é individual e tem que ver a sua sensibilidade e o seu potencial de digestão. O segundo ponto é escolher uma proteína um pouco mais leve. É muito importante que a gente evite excesso de carnes vermelhas no período noturno. Essas carnes vermelhas, elas têm um potencial inflamatório muito grande por conta da gordura saturada que elas têm. Inclusive, a digestão de uma carne vermelha, ela é mais pesada, ela é mais lenta, atrapalhando muitas vezes uma qualidade do sono. Então a gente tem que pensar em umas proteínas um pouco mais fáceis de serem digeridas, como uns peixes, um franguinho, ou então ovos. Para os vegetarianos e veganos tem as opções também do tofu, que é uma proteína legal de se incluir à noite. E para aqueles que insistem na carne, podemos escolher uma carne um pouco mais leve, como o patinho, feito de uma forma moída, que fica bem legal para esse período noturno também. A terceira questão é o carboidrato. Muitas pessoas vivem me perguntando se pode ou não pode comer carboidrato à noite. E isso não tem problema. O que não pode à noite são os carboidratos refinados. Então a gente se entupir de tapioca, se entupir de pão, de massas refinadas. Isso para o período noturno não vai ser legal. É um momento que a gente está mais propício a acumular energia na forma de gordura. Então a gente tem que controlar bastante a qualidade desse carboidrato e a quantidade também. Mas ele não é proibido, muito pelo contrário, ele é muito bem-vindo. Desde que ele tenha uma característica um pouco mais complexa. Por exemplo, as batatas. Uma batata inglesa, uma batata baroa. Ou então uma mandioca, um cará, um inhame. Outro carboidrato que eu gosto muito de escolher à noite é a quinoa, que ela é bem levinha. Ou então até um arroz negro. É uma opção bem legal também para você estar compondo um prato de jantar. Buscando essa praticidade do dia a dia, eu gosto muito de falar para os meus pacientes terem alguns vegetais já congelados e cortadinhos. Exemplo, eu pego um brócolis e tiro todas as arvorezinhas e congelo eles separados. Pego uma abóbora e corto ela também. Além disso, eu gosto também de indicar uns sacos que tem proteínas de frango ou então tilápia, que são congeladas em porções separadas. Então não é aquele bloco de 1 quilo que você precisa comprar e descongelar todo. Você pode descongelar apenas a porção. Tem aqueles filezinhos de frango sassami orgânicos que eu gosto muito de ter no congelador, que simplesmente você pega essas porções, coloca 2 minutinhos no micro-ondas, ela descongelou. Você pode grelhar na frigideira ou então colocar no air fry com alguns temperinhos. Então, pimenta do reino, lemon pepper, sal.
às vezes colocar até um limão e fica super prático, em menos de 5 minutos sua proteína tá pronta. Pensando nessa ideia também dos vegetais que estão congelados, vocês podem descongelar eles na própria air fryer ou então no forno pré-aquecido com uma temperatura um pouco mais alta. Fica super prático. Na mesma ideia também de fazer uma batata sauté, uma mandioquinha, junto com esses vegetais no forno ou na air fryer. Isso eu prometo que não dá nem 10 minutos de preparo para vocês se programarem e fazerem, mas como eu falei no início, tem que ter um mínimo de planejamento para ter essas opções já prontas para quando vocês chegarem em casa. Outra coisa que vocês podem fazer também é separar um dia na semana para montar marmitinhas com as porções já prontas e congelar. Então, você pega essa ideia que eu falei da cor da proteína mais leve e do carboidrato também mais complexo, monta e já congela tudo separadinho. Ou então vocês podem também procurarem por empresas que fazem essas refeições já prontas, que vocês podem adquirir e ter como opção no seu congelador. Outra opção que eu adoro são os pratos únicos. Ou seja, em uma mesma preparação, você já tem todos os ingredientes que você precisa. Como, por exemplo, um escondidinho. Você pode fazer um escondidinho de abóbora com carne seca, você pode fazer um escondidinho de batata baroa com frango desfiado, você pode fazer um de mandioca com atum. E você fazendo um deles, você pode colocar no próprio purê os vegetais, as cores que a gente tinha combinado. Então, incrementar com um espinafre, com uma cenoura, com às vezes um repolho. Enfim, deixar a cor pro purê que você vai colocar no seu escondidinho. Normalmente uma travessa grande, ela fica até uns 3 dias na geladeira. Isso pode render 3 jantares seus diferentes, ou você também pode congelar suas porções para que fique mais fácil no seu dia a dia você chegar do trabalho, só pegar e descongelar no micro-ondas rapidinho. Ou mais uma opção para vocês são tanto as lasanhas quanto os macarrões de vegetais. Então, existem milhares de receitas de lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela, vegetariano e não vegetariano. Tem as opções também dos macarrões, em que o formato em que você corta, você pode gerar macarrões de cenoura, macarrões de abobrinha, fazer um molho de tomate artesanal na sua casa e misturar ali. Tem alguns molhos também à base de castanhas que você pode mimetizar, assim, um molho branco. Então, você pode fazer milhares de preparações. Para quem gosta dessa questão da massa, a gente dá uma enganada fazendo com vegetais. E aí, colocar a sua proteína também, como a gente tinha combinado. E temperos. Nesse caso, vale super a pena colocar um manjericão, um orégano por cima. E muitas vezes, se vocês quiserem também colocar alguns queijos um pouco mais leves, para fazer tanto a lasanha ou então em cima desse macarrão de abobrinha e de cenoura. Ou de pupunha. Pensando ainda nessa ideia dos macarrões, existem hoje em várias lojas de produtos naturais os macarrões mais proteicos à base de grão de bico ou de feijão. E aí, nesse caso, você não precisa pensar na proteína que você vai colocar. Você simplesmente pode fazer eles com esses molhos que eu dei, temperar, e ele vai ser um jantar super leve. É importante que controle a quantidade dele, sim, não fazer aquela pratada de macarrão, mas ele vira um prato único também, como a gente estava conversando. Pensando agora nas pessoas que elas optam mais por lanches do que comida de verdade no jantar, não tem problema. Mas é um desafio porque, como eu relatei, a gente precisa colocar cor nesse prato. Não adianta a gente querer fazer um sanduíche, uma tapioca, uma crepioca que não tenha cor nela. O jantar, ele é uma grande oportunidade da gente adquirir, da gente consumir essas vitaminas, esses minerais. E muitas vezes, quando a gente substitui o jantar comida por lanches, falta esse valor nutricional que esses alimentos proporcionam. Então, tem que ficar bem atento com isso. Então, quando a gente pensa nos lanches, eu gosto muito de fazer um wrap com couve em vez do pão. Existem várias receitas na internet, eles são bem legais, super práticos de você fazer também. Com guacamole, você pode colocar a fruta no meio, com um franguinho desfiado, com algumas pastinhas como hummus, uma caponata de berinjela. Enfim, você consegue fazer diferentes wraps com recheios também diversos. Pegando nessa mesma ideia, a gente pode pensar em algumas panquequinhas feitas com farinhas menos refinadas, como por exemplo uma farinha de amêndoa, uma farinha de grão de bico, que você também pode rechear
para fazer um lanche que também seja saudável. Importante colocar também no recheio uma cenoura, uma abobrinha, um brócolis, cheiro verde, ou então até na própria massa o espinafre para fazer uma massa verde. Pensando ainda nessa questão de lanches, que eu gosto muito, são os quibes assados. Nesse caso, os quibes assados podem ser feitos sim com trigo para quibe, ou podem ser feitos de quinoa. E existem alguns quibes também que são veganos com biomassa de banana verde, que são bem legais. E aí, nesse caso, é válido na massa vocês incrementarem uma cenoura ralada, ou então uma beterraba ralada fica bem legal também. Cebola cortadinha fica muito bom para incrementar aquela cor que a gente tinha combinado. Além disso, outra prática bem legal de se fazer para as lanches são hambúrgueres. Eu gosto muito de optar ou de indicar para os meus pacientes fazerem hambúrgueres de patinho, como eu falei inicialmente, ou um hambúrguer de frango, ou hambúrgueres veganos de lentilha, de grão de bico, de quinoa, em que vocês podem embrulhar no papel filme, colocar no congelador e no mesmo dia você só descongela. E aí, nesse caso, você pega os seus vegetais que também estavam congelados, a sua batata e fazer uma batata sauté com um hambúrguer fica uma delícia. Para quem está optando essa ideia dos lanches. E por último, mas não menos importante, sopas e caldos. Não tem coisa mais prática do que você pegar todos esses vegetais, colocar numa sopa ou então bater num liquidificador e gerar um caldo diferente. Pra noite, que é super quentinho, a gente normalmente tá mais frio, que é um acalento, uma sopa cai super bem. Eu gosto muito de enfatizar que deve se controlar a quantidade dos carboidratos, ou seja, dos tubérculos que a gente coloca numa sopa. Por quê? Porque quando a gente aquece, a gente faz um abrandamento de fibra e acaba disponibilizando esse carboidrato de uma maneira mais fácil para o seu corpo. Então a gente tem que controlar na quantidade dos carboidratos de sopa e nunca misturar. Então você quer fazer uma sopa, evitar colocar mandioca e batata. Escolhe apenas um para você colocar ali. Evitar também macarrão em cima da sopa. Aí você aumenta muito essa questão dos carboidratos dela. Outra coisa bem legal em colocar em cima da sopa são sementes. Então, colocar uma semente de abóbora, uma semente de girassol, colocar um azeitezinho ou então óleo de gergelim, um óleo de semente de uva por cima dessa sopa para dar uma aromatizada, para dar uma incrementada nela. E não esquecer da proteína. A gente pode pensar nos ovinhos de codornas para compor o caldo da sopa, que fica simplesmente incrível, ou então o próprio ovo cozido, ou então na própria sopa você já desfiar um frango, um atum e colocar lá pra gente poder ter esse teor proteico da noite. Bom, eu trouxe para vocês inúmeras opções de jantares. E aí agora eu queria que vocês escrevessem no comentário quais receitas dessas opções que eu coloquei para vocês que vocês mais gostariam que a gente trouxesse aqui no canal. Os comentários que tiverem com a preparação em mais vezes, ou seja, eles mais repetidos, a gente vai bolar de uma maneira super diferente e mostrar pra vocês que é mais fácil do que vocês imaginam. E pra isso, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar também o sininho de notificação para vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que a gente postar e conseguirem acompanhar semanalmente todos os conteúdos que a gente vai subir aqui no canal. Então, gente, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não. Bosta! Que eles são... Não, eu vou ter que falar isso de novo. Não, volta ele. Tá muito foda de falar isso mais uma vez.